Depois de muito tempo, a Selic voltou aí cair, parou de estar estagnada ali a 13,75. E você deve estar se perguntando, ok, o que eu faço com os meus investimentos a partir de agora? Será que é o fim aí, vai parar a 13,25%? Ou até o final do ano terão mais aí quedas? E como que você vai seguir, qual que vai ser a estratégia? Então fica aqui no vídeo que eu vou te apresentar as possíveis estratégias que você pode seguir com seus investimentos. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Natália, eu sou especialista de investimentos, trabalho ali desde a parte de planejamento financeiro até a parte de investimentos. Então, não poderia ficar de fora, claro, a atualização do nosso mundo aqui de investimentos, que é a taxa Selic. Às vezes você pode ficar na dúvida se você comemora ou não a queda da Selic. E é por isso que eu vou fazer aqui um breve resumo com uma visão um pouco mais econômica e fica tranquilo que você vai entender que eu vou trazer exemplos muito simples e uma linguagem muito clara para ficar muito acessível e fácil de você entender. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que a Selic é aquela taxa mãe da economia. Se você não conhece muito bem da Selic, eu vou deixar aqui um vídeo que eu falo tudo sobre ela. Mas aqui vai ser só um resumo mesmo. Então, basicamente, ela realmente dita todas as outras taxas. Então, se você foi lá no banco fazer uma simulação de um empréstimo durante a pandemia, com o mesmo valor você fez a simulação agora, a taxa de juros são totalmente discrepantes. Isso porque durante a pandemia a nossa taxa de juros estava muito baixa. Estava ali 2%, ficou um bom período nesse percentual. E hoje em dia ela está a 13,25, mas ela ficou durante um ano a 13,75. Então é uma taxa muito alta para você ir lá num banco fazer um empréstimo. Mas para você investidor é uma taxa excepcional para você investir ali em renda fixa, porque afinal de contas você recebe mais de 1% ao mês ali de rentabilidade. Isso você conseguir dentro de um investimento de renda fixa é muito bom e muito raro quando a gente vai falar e comparando com outros países. Inclusive que a taxa Selic ali deles, né, é negativa, então é algo que não compensa emprestar dinheiro. Nada de renda fixa, não é uma coisa que rende tanto e o pessoal foca muito mais no mercado de ações. Só que no Brasil, com a taxa muito alta, fica muito atrativo. Então, inclusive, vem muitos investimentos estrangeiros, porque é algo que tem pouco risco e traz uma ótima rentabilidade. Por isso que é muito relativo. Quando eu falo que não existe algo só bom ou só ruim, é exatamente por isso. É ruim para quem pega dinheiro emprestado, né? Mas muito bom para quem empresta. Ótimo, Natália. Então, se eu vou investir em renda fixa, porque tá linda essa taxa, pelo que eu entendi, é isso que eu quero. Ótimo, mas vale a gente entender, essa taxa não é o normal dela. A gente tá falando o quê? Que essa taxa tá tão alta assim por um motivo. E isso foi devido a uma alta de uma inflação ali que foi ocasionada devido à baixa da Selic durante ali a época da pandemia. Então ocasionou uma alta ali inflacionária mesmo, e para controlar essa inflação eles sobem a taxa de juros. Conteve a inflação de fato, demorou um pouco ali, mas conteve. E aí a gente já esperava ali realmente há muito tempo que a taxa Selic caísse. Mas pensa numa taxa que foi resistente, muito resistente, ficou muito tempo a 13,75 mesmo com a inflação ali sendo mais controlada. Isso porque não é só para conter a inflação. A taxa Selic também, no caso quem define ela, ele é o Copom, é uma reunião que acontece a cada 45 dias. E aí o pessoal analisa todo um cenário ali macroeconômico e inclusive o risco fiscal. Durante um período ali, não passava muita segurança ali sobre a parte fiscal do governo. Então, não tinha muita flexibilidade, não era vantajoso abaixar ali a taxa Selic. E aí sim, no cenário atual, eles identificaram que agora sim a gente pode dar uma flexibilizada e a tendência é que as próximas reuniões do Copom sejam para abaixar a taxa Selic. Então, resumindo, o caminho que a taxa Selic vai percorrer aí agora para o futuro até o final do ano é de queda e a gente tem que repensar ali, montar uma estratégia melhor de investimentos, porque afinal de contas não é uma taxa normal, a gente já esperava que fosse realmente cair, só não imaginava quando, mas enfim, chegou e realmente a ideia é que ela continue a cair. Então por isso que agora eu vou falar para vocês algumas estratégias que vocês podem colocar aí dentro do plano de investimento de vocês. E antes de passar a estratégia para vocês, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Gente, tem vídeo aqui 2 vezes por semana, muito conteúdo de planejamento financeiro, finanças pessoais, investimento. Vale muito a pena, então se inscreva. E a explicação aqui vai ser muito mais fácil para você que já entende termos aí do mercado financeiro, como pós-fixado, pré-fixado, híbrido. Se você não conhece esses termos, eu já vou deixar aqui o link também explicando a diferença de cada um deles, tem um vídeo completo sobre isso. Então pausa aqui, entende lá nesse vídeo e
volta aqui para você compreender, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso se for muito didático, explicando o que é cada um, beleza? E qual que é a ideia quando a gente fala que a taxa Selic está abaixando? É uma visão futura aí que a taxa Selic vai cair, porque essa é a ideia de acordo com o cenário macroeconômico. Então a gente monta uma estratégia que é muito mais fixada ao quê? Deixa eu ali prefixar uma taxa que já tá boa e ela tem a tendência de cair, então deixa eu prefixar essa taxa. Então, focar em investimentos prefixados é uma ótima ideia. Na verdade, eu já vinha seguindo um pouco dessa estratégia, porque mesmo que algumas pessoas sentiam um risco ali de, poxa, o cenário macroeconômico tá tão doido que eu não vou prefixar porque eu acho que sim, a taxa Selic pode aumentar. E eu entendo essa sensação, porque durante ali um tempo chegava a 11, a 12, 12,5, e você fala, não é possível que pode aumentar. E sempre aumentava. Então as pessoas não tinham muita vontade de prefixar uma taxa com medo de sempre estar aumentando. Só que é uma taxa, se você for analisar aí os cenários passados econômicos, não tinha muita perspectiva de crescer tanto essa taxa, então eu já fazia muitos investimentos pré-fixados. Então a tendência agora é sim, pré-fixa algo que tem uma taxa boa, porque a tendência é que vá caindo. Então, ou seja, investimentos pós-fixados, como você já bem sabe, como que significa esse termo, não é muito a ideia. Então, assim, não tô falando tipo, fuja de todos os pós-fixados. Pelo contrário, lembra, diversificação é tudo. Então, às vezes você tá num pós-fixado, se for um investimento que tá atrelado ali à sua reserva de emergência, tudo certo, muito bom. Mas se você tem um perfil um pouco mais moderado ali, já comece a pensar em, além de um pré-fixado, pode começar a pisar um pouco ali em ações. Porque assim, agora a gente vai entender que sempre quando a taxa Selic for cair, realmente a bolsa de valores vai aumentar ali. Porque as pessoas estão o quê? Correndo aos poucos da renda fixa, indo para o mercado de ações ali, renda variável como um todo. E é um movimento que vai acontecendo aos poucos, não é do dia para noite que todo mundo está em renda variável. Não, é muito aos poucos, mas a gente consegue sentir que os ativos já estão se valorizando mais, as pessoas estão tendo uma maior presença em renda variável. E você pode perceber que esse cenário é um pouco mais desconfortável para quem tem um perfil ali um pouco mais conservador, moderado, porque é muito mais fácil você sair do mercado de renda variável e se adaptar a um mercado muito mais seguro, que é o de renda fixa. Então, para quem sempre estava ali no mercado de ações, fundos imobiliários, falar, não, deixa eu ir agora um pouco mais para renda fixa porque tem uma rentabilidade muito mais alta. É muito mais confortável porque é um cenário muito mais seguro. Mas para quem sai de um cenário muito seguro, que é bem adequado ali para o perfil conservador, moderado, e vai para um cenário que você tem que ter um perfil arrojado ali, você tem que ter um conhecimento maior. Eu sempre falo, respeita o seu perfil de investidor, mas não se limite a ele. Entenda ali que você é um conservador, mas você não precisa ser para sempre um conservador. Isso sempre vai estar alinhado com o que você quer. Poxa, eu quero crescer meu patrimônio. Entenda, se a gente está falando que essa não é o normal ali de uma taxa Selic, significa que você não pode ficar preso. Então se a taxa Selic for para 4%, você vai ter um patrimônio ali que vai ser difícil de crescer ele. Então você tem que ampliar os seus horizontes, buscar mais investimentos, e isso significa investimentos que têm um pouco mais ali de risco, né? Porque o risco está atrelado ao retorno. O seu objetivo é crescer seu patrimônio, busque mais conhecimento para você se aventurar nesses outros mercados. Então, um breve resumo aqui. Mantenha boa parte dos seus investimentos ali na ideia do pré-fixado, porque a gente prefixa algo para levar essa taxa muito legal ali enquanto a taxa Selic estiver bem baixa. E também procure outros mercados, até porque diversificação faz bem sempre e nada melhor do que você estar em um mercado que é mais favorável ali para você ter um crescimento do seu patrimônio. Então, conheça muito mais o mercado de ações, fundos imobiliários e tudo que engloba ali a renda variável. E eu sempre vou bater na tecla de autoconhecimento. Entenda se você tem capacidade para estar nesses novos mercados. Se não tem, busque conhecimento para você falar assim, eu quero ou não quero. Porque se você não sabe como que ele funciona, não tem como você julgar ele ainda. Então busque conhecimento e entenda o seu momento. E chegamos no final de mais um vídeo, então eu espero muito que ele tenha te ajudado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.